Irmãos, eu queria, em nome do Senhor Jesus, olhar para a palavra no Salmo 85, para nós vermos a realidade espiritual. Aqui era uma promessa, mas hoje nós temos a realidade espiritual dessa promessa. A palavra fala que Deus preparou uma coisa melhor para nós do que para eles, para esses irmãos dessa época. Então nós temos uma coisa melhor. Nós temos essa graça que foi profetizada por eles, né? Essa graça que chegou a nós pela pessoa de Cristo, e essa obra consumada, essa promessa do Senhor enviada, né? A sua salvação realizada, a sua misericórdia dada. Então, nesse pão e nesse cálice, irmãos, nós vemos que essa realidade espiritual consumada pelo Senhor, nós podemos gozar dela, podemos tocar ela. Aqui era uma promessa, mas hoje nós vemos a realidade dela, e podemos ver nesse pão e nesse cálice essa realidade. Então vamos ver aqui no Salmo 85, a partir do verso 7, diz assim: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Os irmãos se lembram que quando Moisés pediu ao Senhor que mostrasse a sua glória, o Senhor fez passar diante dele toda a sua misericórdia. E a salvação também foi muito clara, nos revelada em Hebreus, né, que Moisés ele viu o vitupério de Cristo. Então esses irmãos, realmente o Senhor mostrava essa misericórdia e essa salvação a qual o Senhor tinha prometido. E eles pediam que o Senhor mostrasse a eles essa misericórdia e essa salvação. Nós também, irmãos, necessitamos que o Senhor mostre para nós a sua misericórdia e a sua salvação, apesar de ela estar consumada. Mas nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, mostra-nos a tua glória, revela a tua glória. E nós sabemos que toda essa glória do Senhor foi manifestada na pessoa de Cristo. Por isso que, olhando para Ele, nós somos iluminados. Mas nós precisamos ver essa misericórdia, irmãos, para que a gente não se glorie em nós mesmos em absolutamente nada. E essa salvação, para que a gente tenha segurança no nosso coração. Porque o Senhor, através da sua misericórdia e da sua salvação, né, nós temos uma herança eterna, uma confiança eterna, né, e algo que realmente nos traz uma esperança maravilhosa. Então o Senhor nos mostrando essa sua misericórdia e essa sua salvação, essa é o que nós necessitamos para viver nesse tempo. E se vocês se lembram, em Lamentações, falam que essa misericórdia ela nos é renovada a cada manhã sobre nós. E ela é a causa de nós não sermos consumidos. Então a gente vê que essa misericórdia ela permanece sobre nós. Misericórdia não foi somente um ato, né? Nós vamos ver em seguida. Iniciou-se ali, né? Manifestou-se ali em Cristo, mas ela permaneceu sobre nós, nos cobrindo e se renovando a cada manhã, aos olhos de Deus. O verso 8 diz assim: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. Irmãos, quais são as palavras que o Senhor tem nos dito? São palavras de vida eterna. São palavras de paz. O Senhor não tem uma palavra que não seja uma palavra de paz. A palavra diz que até quando nós somos corrigidos pelo Senhor, Ele faz isso para nós sermos participantes da sua santidade. Não há uma palavra de Deus de juízo. Não existe uma palavra de juízo. Portanto, irmãos, qualquer coisa que possa estar no nosso coração, né, é somente adoração e louvor nesse tempo. Ou seja, não há outra coisa. Não há.
Agora a palavra nos diz aqui, a não ser que a gente não volte à loucura. Porque a partir do momento que a gente deixa de ouvir o Senhor, deixa de ouvir a sua palavra, começa a ouvir outras coisas, ou começa a ser direcionado por outras coisas. E a palavra até nos ensina, até por manjares, até por doutrinas várias, grandes, né, que nos fascinam. E nós vemos que Jesus, só há uma coisa que o Senhor nos fala. Jesus diz, todo que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então o que o Pai nos fala? Acerca de quem o Pai nos fala e nos ensina? Acerca de seu Filho Jesus. Acerca de quem o Espírito fala e glorifica? Acerca da pessoa de Cristo. Então, uma vez que isso está centrado na pessoa de Cristo, aí nós sabemos que é o Pai que tem falado. E tem falado pelo seu Espírito. É essa voz que nós temos que ouvir. Né? E a loucura é o que nós vivíamos antigamente. É o que nós fazíamos antigamente. Que o Senhor nos livrou. E o Senhor não tem prazer nenhum que nós retrocedemos um sentido que seja. O propósito do Senhor para nós é que a gente avance, né? Corra com perseverança essa carreira que nos está proposta. Verso 9 diz assim, certamente que a salvação está perto daqueles que o têm, para que a glória habite em nossa terra. Irmãos, isso é algo maravilhoso. A glória do Senhor habitando aqui na terra através do seu povo. Quando o Senhor se manifesta em nós, nesse momento aqui, hoje nós estamos orando, meu irmão, orou, eu também tive o mesmo sentimento no coração, dizendo, nós somos tão limitados, irmãos, tão limitados, sabe? Até para dar uma palavra para esse Senhor grandioso. Mas a manifestação do Senhor em nós é a própria glória do Senhor se manifestando. Ele diz, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Quando você ora pelo Espírito, quando você fala pelo Espírito, quando nós agimos e qualquer coisa que seja manifestada pelo Espírito, pela vida do Senhor em você, é a própria glória do Senhor se manifestando. Então é a glória do Senhor aqui na terra, através do seu povo, através da sua igreja. E nós podemos ver essa glória, irmãos. Lembra que João disse, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai? Eu quero dizer para vocês que nós também temos visto a sua glória, na manifestação do Senhor no meio de nós. Ele está no meio de nós, e Ele se manifesta no meio de nós. Vocês se lembram lá em Apocalipse que Ele andava no meio dos candeeiros? É assim que o Senhor está no meio de nós. Ele anda aqui no meio de nós. De repente a gente vê um irmão se levantar num louvor, de repente um outro irmão numa adoração, de repente um outro irmão numa palavra. É o Senhor se movendo, é a glória do Senhor se movendo. Isso é maravilhoso, é muito maravilhoso. O verso 10 diz assim, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Elas estavam separadas, né? Por quê? Porque a misericórdia era algo que estava no coração de Deus, e a verdade estava na pessoa de Cristo. Você se lembra que diz a graça e a verdade vieram por Jesus? Ele também diz, eu sou a verdade, né? Agora aqui em Tito, deixa o dedo aí que nós vamos voltar, mas os irmãos vejam em Tito, capítulo 3. Nós vemos essa expressão da misericórdia de Deus, tanto aqui, tanto na obra da cruz, quanto na ressurreição. Em Efésios também, vocês se lembram? Quando diz assim no capítulo 2, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, essa misericórdia no coração do Pai, elas se encontraram lá na cruz do Calvário com a verdade. A verdade de Deus
manifestada em carne, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, não mais uma palavra falada, mas a própria pessoa do Senhor, né? A palavra se cumprindo nele. Quando ele, naquele momento em que ele estava na cruz, quando foi repartido as suas vestes, quando teve sede, quando foi dado vinagre, tudo se cumprindo na pessoa do Senhor, porque ele é a própria palavra encarnada, é o próprio Verbo encarnado. Então, aqui em título, no capítulo 3, no verso 4, diz assim: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pelo lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Então, o Senhor, naquele momento em que ele foi pregado na cruz, ele foi pregado no chão. Quando levantaram a cruz, o sangue dele começou a escorrer para a terra. E nesse momento que o sangue começou a escorrer, a palavra diz assim que nós que estávamos longe, por esse sangue nós chegamos perto. Aquele sangue propiciou a nós o perdão dos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E naquele momento em que o sangue começou, nós que estávamos longe chegamos perto. Então o Senhor marcou um encontro com Deus e conosco dentro do corpo do Senhor Jesus. Nós fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Ele nos atraiu nele, nos colocou dentro dele, mas foi pelo sangue que nós tivemos essa possibilidade de estar ali em Cristo. Aí a palavra nos fala em 2 Coríntios 5 que Deus veio, porque o sangue aplacou a ira de Deus, e ele veio em Cristo nos reconciliar consigo mesmo. Ele diz assim: Deus estava em Cristo, reconciliando os homens consigo mesmo. Ali a misericórdia e a verdade se abraçaram. Que coisa maravilhosa, né? E nós no corpo do Senhor pudemos ser perdoados. Voltando lá no Salmo 85, aí a palavra fala assim, que a justiça e a paz se beijaram. Que coisa gloriosa, irmãos. Olha a consequência da misericórdia e da verdade se abraçarem. Porque depois do abraço veio o beijo. E aí é a justiça e a paz se beijaram. A palavra nos fala em muitos lugares, sobre a justiça de Deus em Cristo Jesus. Muitos, Romanos 3, Romanos 5. Não vamos ver, mas os irmãos podem se recordar disso. A justiça de Deus, a obra de justiça, a obra do pecado. Por um homem entrou o pecado, né? E pela justiça de Deus veio a paz. E hoje nós podemos ser justificados pela fé, e aí nós encontramos paz com Deus. Você é abraçado e você é beijado pelo Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Ser abraçado e ser beijado pelo Senhor. A justiça e a paz se beijaram. E lá naquela cruz o Senhor fez a paz. Ele desfez a inimizade, fazendo a paz, como nos diz em Efésios 2. Louvado seja o Senhor por isso. O verso 11 diz assim: a verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. Porque Cristo foi feito por nós justiça de Deus, não é isso? Mas agora, através da igreja, do seu povo, nós podemos ver essa verdade brotando da terra. Em realidade.
E essa justiça sendo manifestada olhando, né, desde o céu. O próprio Senhor olhando para a sua igreja e vendo aquilo que Ele realizou na cruz se consumar em nós. E hoje nós estamos aqui, irmãos, diante desse pão, desse cálice, para louvar isso diante do nosso Senhor. Essa realidade realmente, essa verdade que brotou em nós pelo Senhor. E essa justiça pode olhar lá desde lá do céu e ver consumada e realizada em nós essa obra. E aquilo que era para o Senhor um gozo proposto, se tornou para Ele um gozo real. Hoje o Senhor, quando Ele olha a obra que Ele realizou, para Ele é um gozo real. Por isso que o Senhor aqui, irmãos, o prazer do Senhor de estar aqui e nos chamar para essa mesa é algo maravilhoso, maravilhoso, no coração do Senhor, e tem que ser para nós também. Também o Senhor, verso 12, também o Senhor dará o bem, e a nossa terra dará o seu fruto. A terra é o próprio Senhor, e é em nós que o Senhor produz esse fruto, e esse fruto é para Deus. Todo fruto que nós geramos, e é gerado pelo Senhor em nós, porque é o fruto do Espírito, esse fruto não é nosso, não é algo que você faça para Deus, mas é algo que é gerado pelo Senhor em você. Esse fruto é para Deus. E Ele diz que Ele te limpa para que você dê mais fruto ainda, né? Mas a gente sabe que sem Ele nós nada podemos. Nada podemos. A justiça irá adiante dele, e Ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Isso é algo maravilhoso, porque não somos nós que vivemos, mas é Cristo quem vive em nós. E o que o Senhor tem feito em você? O que Ele deseja? O que Ele tem caminhado conosco? Que realmente nós andemos nos seus passos. Porque a palavra fala que se a gente diz que conhece ao Senhor, né, e não anda nos seus passos, então a gente é mentiroso, né? Então, de fato, por quê? Porque a vida do Senhor em nós, ela é manifesta. Começa pequeno, começa com o novo nascimento, mas ela será conduzida a uma estatura de varão perfeito. E a partir daí, você começa a ver irmãos andando nos passos do Senhor. Esses dias nós tivemos uma experiência com alguns irmãos que estão iniciando, e a gente vê muita injustiça aí. Mas eu estava falando, nós não temos que tratar sobre essas injustiças. Nós temos que tratar sobre a pessoa do Senhor nele. E aí o Senhor nele vai fazer ele andar em justiça. Né? Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, que nós gozemos desse abraço e desse beijo do Senhor nesse momento. Né? Com muita alegria. Eu sou um coração com os irmãos. Quero estar junto agora nesse momento. Louvando o Senhor, adorando. Né? E realmente, um abraço dado e você não abraçar é triste, né? E um beijo dado e você não beijar, às vezes a gente acha interessante, a gente vai beijar uma pessoa, ela só vira o rosto, né? Pra gente beijar. O Senhor quer que Ele te abraçou, Ele quer que você o abrace, Ele quer que você o beijo. Amém? Em nome de Jesus.